Agora o famoso e mais polêmico, nutri, carboidrato, engorda. Já expliquei pra vocês no módulo anterior que o que faz a pessoa emagrecer é comer menos calorias do que ela gasta. Ela consegue emagrecer fazendo déficit calórico. Com isso, o carboidrato não engorda. O que engorda é o excesso de qualquer tipo de calorias, não só do carboidrato, tá? Então a gente precisa entender que o carboidrato não engorda, o que engorda é o excesso. Então a mesma estratégia que a gente fez ali na aula anterior para entender como que funciona o emagrecimento, que é comer menos calorias do que o nosso corpo gasta, para quem quer ganhar massa muscular, por exemplo, é o contrário. Então se o corpo da pessoa que quer ganhar massa muscular gasta 2.000 calorias, eu preciso dar mais que 2.000 para ela ganhar massa, para ela ganhar peso e realmente aumentar o peso dela na balança. Então se eu desse de 2.000, eu dar 2.500, por exemplo, já significa que eu tô dando 500 calorias a mais do que o corpo dela precisa. Isso faz a pessoa ganhar peso, ganhar massa magra, ganhar peso na balança, tá? Então, o engordar, o ganhar peso de forma errada, né? Porque a gente ganha peso comendo besteiras, então automaticamente a gente vai ganhar gordura e não massa muscular. Então, a gente consegue... a gente engorda, a gente aumenta o peso na balança porque possivelmente a gente está comendo mais do que o nosso corpo precisa. Então, se todos os dias a gente sabe que o nosso corpo gasta 2.000 e todos os dias a gente consome 2.500, 3.000 calorias, vai gerando um estoque a mais de gordura no nosso corpo todos os dias. Isso gera o engordar, né? Isso gera o peso a mais na balança. Então, não é o carboidrato que engorda. O que engorda é a gente comer mais calorias do que o nosso corpo gasta, tá? Então a gente precisa ter esse controle também, entender que não é o carboidrato que engorda. Então a partir de hoje vocês já estão cientes que não é o carboidrato que engorda. O que engorda é a gente comer mais calorias do que o nosso corpo gasta, comer em excesso, comer em quantidades maiores, tá ok? Então isso engorda. Qual que é o papel do carboidrato? Então o carboidrato ele é principalmente fonte de energia, então muitas das vezes as pessoas fazem dietas restritivas ou falam, vou emagrecer, vou parar de comer pão, de comer arroz, de comer macarrão, tudo que for carboidrato a pessoa tira. Não pode fazer isso, a gente precisa reduzir e não excluir. Por quê? Porque o carboidrato ele é o principal macronutriente que fornece energia para o nosso corpo. Se a gente tira ele 100%, que energia que a gente vai ter durante o dia? Que aí vem as dores de cabeça, sensação de cansaço, fadiga, mal-estar, indisposição, querer desmaiar na rua, então a pressão cai. Por quê? Porque você não colocou energia no seu corpo, que vem através do carboidrato. A gente precisa comer carboidrato e vocês vão entender também quais carboidratos são bons, quais carboidratos são ruins. Mas de modo geral, os carboidratos dos alimentos normais, de comida, de frutas, que a gente já consome de saudável, são carboidratos bons. E os carboidratos ruins são todos aqueles tipos de besteiras que a gente conhece, né? Bolo, coisas de mercado, bolacha, salgadinho. Tudo isso são carboidratos ruins. E os carboidratos bons são dos alimentos saudáveis de comidas. Então a gente não precisa excluir o carboidrato. A gente precisa comer os carboidratos certos, né? Que são os alimentos que contêm carboidratos saudáveis. Tá ok? Então o carboidrato ele é a principal fonte de energia. A gente precisa consumir ele para o nosso cérebro começar a funcionar. Senão a gente vai ter dor de cabeça todos os dias e o nosso cérebro não vai funcionar, tá ok? Então o carboidrato, principal fonte de energia para o nosso corpo. As gorduras boas também, que são os lipídios, tá? Então os lipídios são chamados de gorduras boas. Onde que estão as gorduras boas? Alguns alimentos saudáveis. Abacate, castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, pastas de amendoim, azeite de oliva. Então esses são alguns alimentos que são considerados que contêm fonte de gorduras boas. Nutre mais gordura, eu vou comer gordura. Gorduras boas são diferentes de gorduras ruins, tá? Então a gente precisa consumir gorduras boas e alimentos saudáveis, que isso favorece com que as gorduras ruins diminuem, que as gorduras ruins não apareçam no nosso corpo. Então isso previne para que você não desenvolva aí nenhum colesterol, que é excesso de gordura no sangue, né? Então a gente precisa consumir alimentos fontes de gorduras boas, que são de fonte de alimentos saudáveis, e reduzir, diminuir, tirar aí a frequência do consumo de gorduras ruins, que aí também já entra onde que estão elas, né? Todas as besteiras possíveis, industrializados, desculpem, industrializados, coisas de mercados que são empacotadas, salgadinho, bolacha, refrigerante, tudo isso tem gorduras saturadas, gordura trans, gorduras ruins. Essas gorduras ruins a gente precisa reduzir, diminuir e favorecer sempre as gorduras boas, tá? Que isso vai favorecer a nossa saúde.
E as proteínas, né, sempre a gente precisa ter elas. E qual o papel delas? Elas fazem parte da manutenção da nossa massa muscular. Então a gente precisa comer proteínas para nossa massa muscular nunca diminuir. Sempre tá ok, tá? Então ela é responsável pela reconstrução de massa muscular. Então vocês agora já sabem que carboidrato, ele fornece energia. As gorduras boas também fornecem energia e previnem as gorduras ruins não aparecerem. E as proteínas garantem a nossa massa muscular e a saciedade. Então esses 3 componentes precisam estar no nosso dia a dia, tá ok?